Escuta. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Aliás, que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Amém? Quero falar um pouco sobre a promessa nossa e de nossos filhos. Antes de entrar efetivamente na palavra, eu quero dar aqui uma breve e rápida explicação sobre duas palavras que nós encontramos nesse texto, entre tantas. Primeiro, a palavra compungiram-se. A palavra no original é catanusso. Ela só aparece nesse versículo em todo o Novo Testamento. Só nesse versículo que é usada essa palavra catanusso, que significa picar, furar. Se você pega uma faca e fura alguma coisa, fura um pacote de leite, por exemplo, uma caixinha de leite, né? É catanusso. Ou quando o pernilongo vem, né, e te dá uma picada e suga o seu sangue, é catanusso. Catanusso. Ouvindo eles isso, sentiram-se furados, picados, arranhados, rasgados pela palavra do Senhor que saiu da boca de Pedro. E a outra palavra é arrependei-vos, que é metanoio, que significa mudar de mente, mudança de mente, arrepender-se ou mudar para melhor. Quando eles foram furados, picados pelo poder da palavra, eles tomaram uma decisão: mudar a sua mente. Arrependeram-se para algo melhor. Amém? Então, ouvindo eles isso, compungiram-se, sentiram-se picados, furados. A promessa é nossa e dos nossos filhos. Irmãos, há uma concordância entre os escritores, historiadores, que o ano mais provável que Jesus nasceu foi o ano 4 antes da era cristã. Então, antes de começar a era cristã, no ano 4 antes, Jesus nasceu. Ok? Isso, em geral, é o que onde há mais concordância. Alguns acham que foi no ano 5, outros no ano 9, 3, mas a maior parte deles acredita que Jesus nasceu mesmo no ano 4 antes da era cristã.
Ora, nós sabemos que Jesus começou o seu ministério com 30 anos. E sabemos que ele morreu na Páscoa. Ok? E sabemos que o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, cumprindo 4 das 7 festas fixas do Senhor. 4 se cumpriram. 3 ainda se cumprirão. Ora, sendo assim, preste atenção daqui para frente, irmãos. Sendo assim, ou seja, se é que Jesus nasceu mesmo no ano 4, antes de iniciar a contagem da chamada era cristã, sendo assim, no domingo, dia 20 de maio de 2009, às 9 horas da manhã, eu vou repetir, dia 20 de maio de 2009, às 9 horas da manhã, completará 2000 anos que o Espírito Santo desceu. Você já tinha pensado nisso? E ele desceu no dia de Shavuot, em hebraico, ou no dia chamado de Pentecoste. Pentecoste no grego, porque no hebraico é Shavuot. Às 9 horas da manhã. A festa de Shavuot, ou Pentecostes, era celebrada durante 2 dias. No 50º dia após a Páscoa e no 51º dia. Esses 2 dias de celebração da Páscoa, dias de 24 horas, eram dias proféticos, que representavam dias de milênio. A Bíblia nos apresenta todo o plano de salvação de Deus, apresentado a nós por ciclos de 7, ciclos de 3 dias, de 7 dias, ciclos de 50 anos, jubileu, e ciclos de 1000 anos. Por exemplo, Daniel capítulo 9, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Ali são semanas de anos. 69 delas se cumpriram. Falta ainda a última semana de Daniel, chamada Semana de Daniel. Quando Pedro estava pregando esse sermão aqui em Atos capítulo 2, ele disse: isto é o que foi dito pelo profeta: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, e também sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naquele dia, e profetizarão. Com certeza, irmãos, esses últimos dias não se referem aos nossos últimos dias, mas aos 2 últimos dias proféticos, os 2000 anos proféticos. Para traduzir para nossa mente ocidental, para traduzir para nós crentes que não fomos ensinados durante milênios sobre estas coisas, porque a igreja se perdeu no paganismo e adotou festas pagãs e esqueceu as festas fixas do Senhor. Para entender,
o profeta estava profetizando e Pedro confirmou, cheio do Espírito Santo, confirmou o seguinte: nos 2 últimos milênios, nos 2 últimos 1000 anos, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos jovens, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões durante 2000 anos. E sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Foi isso que foi dito. O Espírito Santo cumpriu, desceu no dia de Pentecostes, cumprindo um ato que era apresentado profeticamente por milênios, por mais de 1000 anos. O Espírito Santo desceu naquele dia, quase 2000 anos atrás. E o cumprimento do Pentecostes celebrada por todos esses milênios, o cumprimento, a festa de Pentecostes permanece em pleno cumprimento, irmãos. Nós vivemos o cumprimento de Pentecostes até o dia de hoje. Por quê? Porque a celebração da festa de Pentecostes ainda não chegou a hora de terminar a celebração. Mas, se Jesus nasceu no ano 4 antes da nossa era, no dia 20 de maio de 2029, esses 2 dias proféticos de derramamento do Espírito Santo se completará. Esses últimos dias profetizados em Joel 2 terminarão com eventos que abalarão o planeta. Eu creio num grande avivamento nesses últimos dias nossos. Porém, eu tenho dito isso e tenho visto pastores que não concordam com isso, mas eu continuo tendo a coragem de dizer. Porém, a Bíblia não nos apresenta um mover do Espírito nos últimos dias do nosso calendário. A Bíblia apresenta um grande mover de Deus nos 2 últimos dias proféticos, e eles estão terminando. O cumprimento ou complemento, o completar, como eu digo, ao completar os 2 dias de celebração de Pentecostes, que são os dias do grande mover do Espírito Santo na terra, terminarão ou se completarão com eventos que abalarão o planeta. Vamos para o texto? Primeiro vamos ler aí em Atos mesmo, os versos 19 e 21. Estão comigo? É tempo de eu abrir aqui, irmãos. Atos capítulo 2, vamos ver o 19 a 21. Se a sua Bíblia a sua versão for muito diferente da minha, por favor, não leia na sua Bíblia, ouça a versão que eu tenho, tá? Para que a gente possa estar sintonizado, em sintonia com esse texto. Mas
o apóstolo Pedro, começando no verso 16, ele diz: mas isto, aliás, vale aqui a gente voltar para a língua portuguesa, porque ele não disse isso, mas isto, apontando para algo presente, algo que estava acontecendo. Ele disse: isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos ou jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Esse dia do Senhor é outro dia, é o dia da vingança, dia do juízo de Deus. Antes que o dia do juízo de Deus chegue, dia no singular, dias, 2 dias, o Espírito Santo vai trabalhar, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Só que o texto no Velho Testamento não para, o versículo lá não para aqui. Por isso eu peço que você abra lá Joel capítulo 2. Só me dá um tempinho de abrir lá Joel, enquanto você abre aí. Joel capítulo 2. Eu já vou te dar o texto. Começa no 28. Estão entendendo, irmãos? Vamos continuar? Se você não achou, pode olhar para mim. Escuta aqui. Joel capítulo 2, 28 diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, e aí ele vai. Vamos pular para o 32. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pedro para aqui, no meio do versículo. Mas o texto continua. Porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Por quê? Porque essa segunda parte não faz parte dos últimos dias derramarei do meu espírito, mas do que acontecerá quando encerrar os dias do derramar do Espírito Santo. Agora pula aí para o capítulo 3, que é continuação, Joel 3. O capítulo 3 de Joel não põe fim ao capítulo 2, é uma continuação. Portanto, veja só, portanto, verso 1, eis que naqueles dias e naquele tempo, em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas, com as nações, entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. O verso 12 diz: movam-se, verso 12, movam-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Isso depois dos 2 dias. Verso 14, estou pulando os versos. Multidões
multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor, no singular, está perto no vale da decisão. Verso 16: e o Senhor bramará de Sião, e dará a sua voz de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio de seu povo, e a fortaleza dos filhos de Israel. 21: e purificarei o sangue dos que não tinham purificado, porque o Senhor habitará em Sião. Já está falando da presença gloriosa do Rei das Nações, Jesus Cristo, Filho de Deus, já estabelecendo o milênio na terra. Então veja só, esses últimos dias profetizados em Joel 2 terminarão com eventos que abalarão o planeta. Antes de Jesus descer com poder e glória. Irmãos, o mover do Espírito Santo sobre os homens está com os dias contados. Eu vou dizer de novo: o mover do Espírito Santo sobre os homens está com os dias contados. A sua presença é o que de mais precioso nós temos. Precisamos aproveitar esse tempo que ainda nos resta. E a promessa é para nós e para os nossos filhos. E para os que estão longe, longe de nós, noutras terras, noutros cantos, noutras décadas. Para quem estava lá atrás, nos séculos vindouros, para tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E Deus nos chamou, irmãos. Deus chamou a mim, chamou a você. Deus nos chamou. Eu gostaria que você se sentisse no meio dos discípulos, no meio daqueles 120, quase 120 irmãos, naquele primeiro dia do derramar do Espírito em Jerusalém, quando eles viram repartidas sobre eles línguas como que de fogo, quando eles ouviram aquele som, aquele ruído como que de um vento impetuoso que encheu toda a casa. Eu gostaria que você se sentisse naquela reunião, parte deles, mas também gostaria que você se sentisse como aquele que deu sequência àquele evento. Nós somos aquele povo, só que nessa geração, irmãos. Aqueles irmãos ganharam milhares de outros, que ganharam milhares de outros, e através dos séculos, o inimigo se levantou com muita força para apagar esse fogo, para barrar a obra do Espírito Santo, mas não conseguiu. Milhares dos nossos irmãos, ou milhões, foram mortos através dos séculos, mas o Espírito Santo prevaleceu, a igreja prevaleceu. O Espírito Santo é o sangue, é o fôlego da igreja. Ele é Deus, Ele não é um Deus, Ele não é a força divina, Ele é o próprio Senhor, Ele é Deus, Ele emana, Ele flui de Deus. Assim como Jesus não é um homem especial, um homem sem pecado, um homem que veio assim, não, Ele é Deus, Deus conosco, Ele é Deus, Ele é a emanação de Deus, é como
fonte que jorra água. Aquele que bebe a água hoje daquela fonte, e o outro que bebe daqui a 10, 20 anos, ele bebe da mesma água, porque é a mesma fonte que jorra, que flui. O Espírito Santo continua a emanar de Deus, a fluir de Deus. Ele continua a fazer o mesmo. O vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz. Não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, porque o Espírito tem essa capacidade de mover-se com certa intensidade aqui, agora, e ali diferente. Ora, só abaixa um pouquinho só, mas tá gostoso demais, hein, rapaz. Um pouquinho mais, pelo menos aqui, ó. Pode abaixar um pouquinho mais aqui o retorno do som, se for possível. Nenhum de nós pode dizer que aqui dentro há um vento impetuoso ou uma corrente de vento não, mas nenhum de nós ignora que o ar, que o vento está aqui, amém? Olha aqui. Faz isso. Você vai ver. E aqui, ó. Estou devolvendo o que eu recebi do ambiente. Mesmo que você não veja, não sinta, não apalpe, mas o Espírito Santo está aqui. Com a mesma intensidade que tem estado por 2000 anos. Nós chamamos de avivamento quando ele sopra forte aqui ou acolá. Mas Deus não chama isso de avivamento. Deus chama isso de cumprimento da promessa. Me dá o meu casaco emprestado, por favor, pastor Luiz. Tira o meu celular de dentro. Da bolso aí. Tira ele. Eu não quero o celular, eu quero o casaco. Espera aí, fica aí. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sobre vós envio a promessa do Pai. Obrigado. O dia que você recebe a Jesus como Salvador, quando a palavra entra no nosso coração, ou entrou no seu coração, o dia que você recebeu a Jesus, o Espírito Santo entrou dentro de você. Mas quando o Espírito Santo vem sobre você, você que entra dentro dele. Não tenha medo do Espírito Santo. Eu amo o Espírito Santo, irmãos. Eu amo. Me disseram lá atrás, há alguns anos, tipo assim, década de 70, que os dons não eram para aqueles dias, ou para hoje. Só que eles não sabiam que eu havia tido uma experiência lá dentro daquela igreja de onde eu vim, onde eu me converti. E 12 anos depois eu soube que aquela experiência chamava-se batismo com o Espírito Santo. E um dia eu achei um livro, fininho, hoje ele é grosso esse livro, fininho, um livro chamado Heróis da Fé. Eu comecei a ler aquele livro, eu não sei quantas vezes eu li. E eu parei de ler aquele livro porque toda vez que eu lia, eu me sentia mal, porque eu queria o que estava naquele livro.
E eu li a história de um homem chamado Charles Finney. E eu entendi a sede dele porque era a minha também. Ele saiu para orar, entrou no mato para orar, na floresta, e disse: hoje eu vou receber o Espírito Santo. Hoje eu quero. E quando ele se ajoelhou para orar, diz a biografia dele, ele sentiu como que se alguém estivesse espiando ele, olhando para ele, observando. Ele disse: eu quero estar sozinho, não quero que ninguém veja. Andou mais alguns metros para frente, foi fazer aquilo, ajoelhar e orar de novo, e teve a mesma sensação. Aí pela terceira vez ele disse: eu vou me prostrar aqui, e só sairei daqui depois que ele falar comigo, ainda que os homens, o mundo e o inferno caia sobre mim. E eu passei a buscá-lo, irmãos, a crer. Eu li o livro de Atos e acreditei que essas promessas, elas eram para mim também. Eu não aguentei a pressão e saí da denominação. Cheguei então na primeira igreja batista da Lapa, janeiro de 84. Alguns meses depois apareceu um homem lá, um pastor, chamado Alberto Haleva, judeu. Aquela noite para mim, irmãos, foi memorável. Ele só contava a sua experiência de salvação, de conversão com Jesus. Aquela noite, ele completou 300 e poucas vezes que ele tinha dado o mesmo testemunho. A última notícia que eu tive tinha passado de 5.000 vezes. Só que enquanto ele contava o seu testemunho, o Espírito Santo, naquela noite, o Espírito Santo me pegou, irmãos. Pegou feio, bonito. Aquele homem lá do púlpito apontou para minha filha primogênita, tinha sei lá quantos anos, 12 anos na época. Menos. Isso foi em 84, 85. 8 anos. Eu me lembro, digamos que ele estivesse aqui, ele apontou para lá e disse: aquela menina ali, a minha filha primogênita, de 8 anos, alguém pode colocar a mão nela? Porque ela está sendo chamada para a obra missionária. Hoje ela é uma pastora missionária. Alguém, não sei quem, pôs a mão, ela foi batizada com o Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo desceu sobre mim naquele dia. Eu fiquei todo adormecido e eu não conseguia limpar a lágrima, a baba que descia. A minha esposa do lado também chorando e limpando porque travou tudo. A minha experiência foi tão forte, irmãos. Naquela época o culto terminava às 8h30, 15 para as 9 mais ou menos no máximo. Começava às 7h30, por aí. Eu e mais a minha esposa e mais alguns irmãos e o pastor conseguimos sair da igreja naquele dia, naquele domingo, à 1h30 da manhã. Hoje você poderia dizer: pensei que fosse mais tarde, mas para aquela época não. Eu não aguentei trabalhar na segunda-feira. Eu não aguentei. Eu passei o dia como que enfermo, dolorido. Tinha fome, mas não tinha apetite. Não sei se você entende isso.
a única explicação que eu achei para a minha experiência é o que João disse acerca de Jesus: eu vos batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Batismo de fogo. E não pense que o batismo com o Espírito Santo é o fim, é apenas o começo. Tudo começa com o batismo com o Espírito Santo, após a sua salvação. Você precisa ser mergulhado no Espírito Santo. E essa é a promessa que veio na Bíblia para nós. Jesus disse: ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, porque recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Eu queria muito que você tivesse uma experiência com o Espírito Santo que fizesse você perder o rumo de casa, como diz um pastor amigo meu. Eu queria tanto que você tivesse uma experiência hoje com o Espírito Santo, para não aguentar levantar amanhã para trabalhar ou para ir para a escola. Não porque você está com vontade de dar um cano lá no chefe, não, mas porque você não vai aguentar. Eu queria tanto que você tivesse uma experiência com o Espírito Santo, a ponto de não aguentar sair daqui da igreja hoje, e alguém ter que colocar você no carro, e ainda perguntar: alguém sabe onde ele mora? Porque você não conseguir nem dar o endereço de casa. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir e o meu agir. Há 2000 anos, irmãos, vai fazer 2000 anos, vai completar, que ele se move sobre toda a terra. O irmão, está ligado comigo? Lá maior. Aí é menor, né? Lá maior. Sabe, irmãos, você toca qualquer... Eu posso cantar aqui, você vai atrás, né? Maravilha. Olha aqui. Precisamos aproveitar a chance que nós temos, irmãos. Sabe por quê? Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar,
eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Sabe, irmãos, o Espírito Santo ele está sempre presente. Basta parar em silêncio diante dele. Quando eu falar, você dá uma baixadinha. Então depois, quando eu for cantar, vocês... Basta você, ó, veja só, ó. Você pode falar em línguas quando você quiser. As línguas estão aí. Aquele que ora em línguas não fala aos homens, mas edifica-se a si mesmo. Busca uma experiência com o Espírito Santo. A primeira experiência que você precisa ter com o Espírito Santo, eu vou ensinar, tentar ensinar aqui, pedir que o pastor Samuel, pastor Armando, vem aqui os dois, por favor. Vem aqui. Isso. Digamos que eu vou fazer aqui o papel do Espírito Santo, com todo respeito e reverência. Eu sou o Espírito Santo, e Samuel é o pecador, e o Armando é Jesus. Então olha para mim. Ele está sempre fugindo do Espírito Santo, mas hoje ele veio aqui na SECAP, e o Espírito Santo começou a dizer assim: é para você, é tudo para você. Olha, ele vai dizer isso agora. Pá, e disse: é para você, pecador. Até que chega um momento que o pecador olha e diz: é para mim mesmo. Aí o Espírito Santo diz assim, tudo pela boca do pregador: quer conhecer Jesus? Eu quero. Mas quem é Jesus? Eu vou te apresentar a Jesus. Vem aqui. Esse é Jesus. Essa é a primeira experiência que você precisa ter com o Espírito Santo. Aí ele apresenta Jesus para o pecador para Jesus. Não sei como é que é bem esse negócio, mas ele começa a andar com Jesus. Começa a andar com Jesus, começa a ler a Bíblia, andar com Jesus. Aí um dia Jesus, numa paradinha, fala assim: você sabe quem é que trouxe você a mim? Fala. Sabe quem é que trouxe você a mim? Não, sei não. Foi o Espírito Santo. Espírito Santo? É. E quem é o Espírito Santo? Eu vou te apresentar o Espírito Santo. Aí Jesus chama o Espírito Santo e apresenta o seu filho e disse: esse é o Espírito Santo. Aí Jesus disse: é Ele que vai te guiar agora. Aí ele diz: ó, agora você está comigo. Agora ele passa a seguir o Espírito Santo, pois todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo é... Obrigado aí.
É assim. Simples assim. E quando você vai, levanta a sua mão e vai orar em línguas, o Espírito Santo concede que você fale em línguas que só Ele e o Pai conhecem. E você é edificado. A igreja precisa ser edificada, edificando-vos uns aos outros. Não, edificai-vos, diz a palavra lá em Judas, edificando-vos, orando no Espírito, orando em línguas. E eu queria que você aceitasse esse convite de Jesus para conhecer o Espírito Santo. Primeiro, aceitasse o convite do Espírito Santo para conhecer a Jesus. Seja sincero, você não vai conseguir enganar o Espírito Santo. Você pode enganar a mim, mas não a Ele. Há alguém aqui que ainda não conhece a Jesus? Ainda não é crente no Senhor Jesus? Vou ser bem claro assim. Ainda não se converteu. Eu não estou falando de mudar de igreja, estou falando de se converter. Tipo assim, daqui para frente eu vou ser um crente para valer, né? Você nunca tomou essa decisão e você sabe que você precisa tomar essa decisão de seguir a Jesus, de conhecer a Jesus, pois o Espírito Santo está convidando você. Alguém aqui que deseja, que está nessa situação e deseja obedecer ao Espírito Santo e vir a Jesus, faz assim um sinal com a mão que eu quero orar. Se há alguém aqui, não tenha medo. 1, 2, 3, não há. Mas quantos aqui já foram apresentados a Jesus pelo Espírito Santo? Levanta a mão. Você já foi apresentado a Jesus. Aliás, Jesus apresentou você ao Espírito Santo. Quantos de vocês aqui querem estar naquela posição de reunidos no mesmo lugar para receber o sopro e a descida do Espírito Santo? Pois o Espírito Santo está dando mais uma chance para você. Eu sei que Ele muda a nossa vida, irmãos. Mudou a minha vida. Jesus muda a vida do pecador e o Espírito Santo muda a vida do crente. Lá em casa, pela graça e misericórdia de Deus, todos foram batizados com o Espírito Santo. Eu, a minha esposa. O meu neto hoje tem 22 anos. Mas eu tenho foto dele chorando aqui no meu ombro, falando em línguas, batizado com o Espírito Santo ainda criança. A minha filha hoje tem 42 anos, mas a gente estava numa viagem de evangelismo. Ela foi batizada dentro da Kombi. Dentro da Kombi. Já carreguei a minha filha mais velha, na época, criança, embriagada, sem conseguir parar de pé. Tive que carregá-la para o dormitório. Por quê? Porque a presença do Espírito Santo, ela é tão forte que nós às vezes não suportamos, não aguentamos, né? Nos fragilizamos. É como você pegar uma brasa, um ferro em brasa e jogar numa bacia de água, uma explosão. Às vezes as pernas amolecem, a gente chega a perder os sentidos, e quem perde o sentido não para de pé, não fica de pé. Já vi tudo isso e muito mais. Estávamos num acampamento e o Espírito Santo agiu de tal maneira ali, que um dos jovens saiu da reunião totalmente assim, embriagado, e ele achou que as palmeiras estavam batendo palmas para ele. Porque o Espírito Santo traz isso na nossa vida, traz encanto, traz beleza, traz consolo, traz conforto, traz cura.
Isaías capítulo 10, verso 27. Porque o jugo é despedaçado por causa da unção. A unção do Espírito Santo quebra o nosso jugo. Quebra. Ele faz desaparecer aquele problema que estava na nossa mente. Traz esclarecimento, traz vitória. Ele é tudo para nós. E eu quero dar a você a oportunidade de vir aqui para beber um pouco do Espírito Santo. Enquanto vamos cantar novamente, agora você sabe, parece que sabe esse cântico aí, né? Conhece? Enquanto a gente canta, se você quiser e puder, vem aqui à frente, como resposta a Deus por essa palavra, para beber um pouco da sua presença, amém? Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Sabe, essa realmente pode ser a nossa última chance. Pode acreditar, irmãos, que o tempo da graça está terminando. Pode acreditar que os 2 dias proféticos da festa estão se encerrando. Esses 2000 anos de Pentecostes vão se encerrar em breve. E se ele se encerrar para você hoje, que se encerre com você cheio ou cheia do Espírito Santo. Comprometa-se com o Senhor. Faça aí a sua oração. Diga: Senhor, me ajude a caminhar, a andar nesses últimos dias como nunca andei antes, com o Espírito Santo. Ele há de dirigir você nos mínimos detalhes. Eu trabalhava numa empresa, eu era metalúrgico, sou aposentado como eletricista. E numa época, eu combinei com um amigo meu, colega de profissão, que ele traria o café da manhã, numa garrafa, e eu levaria o pão. Aí um dia, antes das 7 da manhã, quando entrei na minha sessão de trabalho, veio assim à minha mente: ele não trouxe café hoje. Daqui a pouco ele chegou e falou: rapaz, sabe o que aconteceu? Não trouxe café hoje, não deu tempo.
Eu disse, eu sabia. O Espírito Santo. Espírito Santo. Quantas vezes acostumado a fazer uma rota de carro, com carro, passando sempre por ali, naqueles dias, de repente, ouvindo lá dentro de mim, não, hoje não vá por aí, pega outro caminho. Eu me lembro que uma vez minha esposa disse, por que você não foi por lá, estou indo por aqui? Eu disse, porque eu senti que não deve ir por ali hoje. É o Espírito Santo. Nas mínimas coisas. Vai comprar alguma coisa, você sente lá dentro uma dúvida, e você acaba desistindo do negócio, às vezes já tudo prontinho, mas você ouve o Espírito Santo, porque Ele conhece todas as coisas. E pode acontecer de você desobedecê-lo por não saber ouvi-lo. Há pessoas que querem ir para o ministério sem nunca serem chamados por Ele. Há outras que são chamadas e não entendem que é Ele que está chamando. Então nós precisamos aprender a ouvir o Espírito Santo. Ele se move na terra através de nós, irmãos. Nós somos o corpo de Cristo. Se Ele não puder não é nos controlar, mas nos conduzir, se não permitirmos que Ele nos conduza, como é que Ele vai agir na terra? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Nós precisamos ouvir o Espírito Santo. E o que é que Ele está falando com você hoje? Aprenda a ouvir o Espírito Santo e buscar a sua comunhão com Ele. É algo pessoal. A igreja pode ensinar algumas coisas, dar alguns versículos, pregar algumas mensagens, como estou fazendo, mas o relacionamento tem que ser travado entre você e Ele. Ele é uma pessoa, Ele é Deus. Pai, eu oro para que cada um desses irmãos, os que estão aqui à frente, os que estão sentados ou em pé lá atrás, possam ter uma experiência com o Espírito Santo. Senhor, dê uma experiência para eles. Dê uma experiência para essa moça, Senhor. Dê uma experiência para essa mulher. Dê uma experiência para esse homem. Dê uma experiência para ele, Senhor, que marque a sua vida. Dá, Senhor. Dá a eles, Pai. Dá uma experiência. Deseleva lava xerianda lavareme. Cante em línguas. Sabe o que é isso? Se você ora em língua, você pode cantar também em línguas. Pelo jeito só tem crente aqui, então podemos fazer isso. Levante a sua voz, cante. Cante um cântico novo, não um novo cântico. Um novo cântico é bom, mas cante um cântico novo. Um novo cântico a gente aprende, aliás, um cântico novo a gente aprende, né? É novo, chegou agora, mas um novo cântico é o contrário. Um novo cântico sai do coração. Cante um novo cântico ao Senhor. Levante a sua mão, se quiser, como você quiser, cante. Dá um lá maior, só no órgão lá, não. Fique só no lá maior. Isso.
Corra bababa sherere koro shere bababa barala. Corra la lava shere la baraba shere bababa barala. Corra mama shere la la. Corra mama shere la barala shere barala. Corra mama shere la koshere bababa. Experimente ter essa experiência. Se você não fala em línguas, cante a palavra, o versículo que você conhece, põe uma música nele, por exemplo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele me faz deitar em verdes pastos, me guia mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, me guia pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Bendize a minha alma, Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma, Senhor. Oh, lavacheira, babachere, cocochoro, mamaha. Dera babo xerera raro, dera mamacera, você barará. Oh, não tenha vergonha, você está na sua igreja. Erga sua voz num novo cântico ao Senhor. O Senhor é a minha salvação. O Senhor é a minha salvação, nele eu confiarei. Ela boxere bababoshere bababacharala cotororo. Derrama mamachere sere babacharala. De cotoro sono no cotono shede babache se pamahase babachere. Balabashurero. Coro se mexere verere laboralora, desebada lavache, teremacho sorolo. É Ele que perdoa todos os meus pecados, é Ele que sara todas as minhas doenças, é Ele que livra minha alma da morte e coroa de bondade e misericórdia. Essa eu vou pedir que você fique de pé um pouquinho. Você que está aqui prostrado, fique de pé. Olha, faz assim com o seu braço, como se você estivesse abraçado com Jesus agora. Você pode fazer isso? E se você sabe, cante assim, ó. Dance comigo, amado da minha alma, o cântico dos cânticos. Dance com Jesus agora, vamos lá. Dance comigo, amado da minha alma, o cântico dos cânticos. Dance comigo, Jesus. Dance comigo, amado da minha alma, o cântico dos cânticos. Mais uma vez, dança, Senhor.
cântico dos cânticos. Fale do romance que você tem com Ele. Um romance contigo, amado da minha alma. O cântico dos cânticos. Dance comigo, amado da minha alma. O cântico dos cânticos. Dance comigo, amado da minha alma. O cântico dos cânticos. 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 Dance comigo. O cântico dos cânticos. Dance comigo, amado da minha alma. O cântico dos cânticos. Romance, um romance contigo, amado da minha alma. O cântico dos cânticos. Oh, Espírito Santo doce, doce Espírito Santo, comigo, amado. em breve Ele nos levará. Minha alma. Em breve Ele nos levará ao encontro do Senhor dos ares. Dos cânticos. Ele está preparando a noiva. O cântico dos cânticos. Hoje Ele nos avisou que em breve Ele vai voltar. Voltar para o céu. Dos cânticos. Ele voltará para o céu. O cântico dos Ele cânticos. como pai da noiva. Você sabe tocar uma marcha nupcial? É isso que vai acontecer. Nós temos temos algum casal aí que pode me ajudar a ilustrar isso aí? Vem aqui, Gilberto e Luana, que eu conheço. Vem aqui. A Luane vai representar a igreja. Vai ser assim, ó. Tá aí, no mundo. O Gilberto vai representar Jesus. Eu vou representar o Espírito Santo mais uma vez. Então vai ser assim. Uma chance igual a esta talvez eu não tenha mais. O Espírito Santo está aqui hoje tratando com a igreja. Fica na marcha, deixa eu nas meus. O Espírito Santo está enfeitando, está colocando os brincos aqui, as pulseiras, os ornamentos, a roupa, tudo, tá? Véu grande. Não. Aí, em algum momento,
lembra que o filho está à direita do pai. O pai vai dizer: filhão, chegou a sua hora. Como o Espírito Santo é Deus, do outro lado o Espírito Santo, olha, ele está avisando. Mais alguns anos e ele sobe. O Espírito Santo diz: igreja, chegou a hora, vamos subir? Aí a gente vai. Quando já estivermos lá em cima, o filho dá alguns passos e recebe a igreja. Vai ser isso. De maneira que o arrebatamento da igreja não é a volta de Jesus, é só o arrebatamento da igreja. Ele vai receber a igreja nas nuvens, lá em cima. Mas aí, meu filho, Pentecostes se encerrou, o Espírito Santo já subiu também. E aí o restante do texto e o capítulo 3 de Joel vai desenrolar aqui na terra e a gente está lá na glória. Aí, vem aqui de novo vocês. Já que eu entrei nessa, deixa eu terminar, pastor, já devolvo. E aí, vai chegar um momento em que ele vai descer novamente. Jesus, ele é Jesus, com poder e glória, com a igreja. Enoque, o sétimo depois de Adão, profetizou. Judas, o apóstolo Judas diz que Enoque diz: eis que é vindo, olhando lá de baixo, ele viu, eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Aí desce Jesus com a igreja, amarra Satanás, prende ele por 1000 anos, estabelece o seu reino, e aí é o cumprimento do restante que nós não lemos lá e não pregamos no texto que nós lemos. Desce com poder e glória, amém? E nós reinaremos com Cristo os 1000 anos. É o que nós ensinamos. Busque o Espírito Santo. Jesus disse: aquele que tem sede, venha. Aquele que tem sede, beba. Venha e receba de graça da água da vida. Deus abençoe os irmãos. Desculpa se eu me delonguei aí, pastor. Um abraço.